O homem pode ter câncer de mama? O homem pode sim ter câncer de mama, mas o diagnóstico ele é muito mais difícil e menos frequente do que nas mulheres. Habitualmente, a cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, um homem é diagnosticado com câncer de mama. Dados do DataSUS de 2017, no Brasil foram quase 20 mil casos de mulheres diagnosticadas, enquanto que em homens foram em torno de 180. Tá? O diagnóstico, por ele ser mais tardio e de difícil realização, ele fica como um diagnóstico mais menosprezado pelos médicos e pela população. Mas recentemente nós tivemos inclusive uma personalidade mais famosa que teve o diagnóstico, que foi o pai da cantora Beyoncé, evidenciando que é comum, não tão comum, mas que acontece esse diagnóstico sim. Quais os sinais que identificam o câncer? Os principais sinais e sintomas do câncer de mama são semelhantes aos da mulher, tá? É uma nodulação fixa em região de mama que pode promover ou não dor. Normalmente a pele acima dessa nodulação ela pode ter um aspecto enrugado. Outros sintomas que podem acontecer são a presença e o surgimento de linfonodos megalias. O que é isso? Que são as ínguas em região supra ou infraclavicular, acima ou abaixo da clavícula e na axila. Pode promover também a saída de secreção, como se fosse um líquido vermelhado pelo mamilo, e esses são os principais sintomas. Qual seria o tratamento? O tratamento ele é semelhante em mulheres e em homem. Ele pode ser direcionado com base no quadro, então cada paciente tem que ser individualizado e realizado o que a gente chama de estadiamento, que é para ver o nível do tumor naquele paciente, qual a agressividade e para onde ele está, se ele está com metástase ou não. E o tratamento se baseia em cirurgia, que é a retirada do tumor do quadrante ou da mama como um todo, que é realizada pelo mastologista, radioterapia, quimioterapia ou hormonioterapia. Então o tratamento se baseia nessas opções, mas deve ser individualizado de acordo com o estadiamento de cada pessoa. Existe uma faixa etária para procurar o médico? No caso de câncer de mama em homens, não existe ainda uma indicação clara para você fazer o rastreio, que é o screening de câncer de mama, igual existe nas mulheres, igual existe o câncer de próstata em homens. Por se tratar de uma doença que ela é bem mais rara do que na mulher, ainda não existem estudos que mostram qual o benefício de você fazer esse rastreio. Mas o ideal, apesar de não existir uma opção, uma indicação de se fazer para a população como um todo, o ideal é que o homem tenha o urologista como seu médico de referência e que quando ele for ao médico, o urologista examine o paciente como um todo. Não apenas a sua queixa principal, que pode ser de urina, de próstata, mas que examine o paciente, que faça um exame de mama, que faça um exame de pressão, que consiga orientar o paciente sobre outras doenças, não necessariamente aquela queixa que ele foi buscar o médico. Quais são os fatores de risco? O câncer de mama em homem tem os fatores de risco semelhantes aos da mulher também. Os principais fatores de risco são obesidade, idade avançada, etilismo, que é a ingesta de álcool, tá? Radioterapia prévia, por exemplo, o paciente que teve que fazer radioterapia por um tumor de pulmão, algumas doenças que aumentam o estrogenismo, então, como a obesidade, Klinefelter, que é uma doença genética, tá? Doenças hepáticas também estão associadas como fator de risco, e algumas doenças genéticas, que são as mutações do gene BRCA1 e BRCA2. Qual a importância de ir ao médico? A importância de visitar um profissional, ela é o que eu estava comentando agora. Toda vez que o paciente vai visitar um médico, nós não inventamos doença, mas a tendência é você conseguir diagnosticá-la de uma maneira mais precoce. E isso fica muito claro no câncer de mama do homem, que quando eu estava estudando para vir fazer essa entrevista, eu achei vários relatos de casos e teve um que me chamou a atenção, que foi de um policial, que ele foi no médico, ele demorou 4 anos para ter o diagnóstico dado por ser uma doença rara. Então, assim, quando você vai ao médico, o médico te examina de uma maneira adequada, você consegue muitas vezes fazer um tratamento mais precoce, que tem mais chances de cura e que muitas vezes ele é menos mutilante do que quando você já pega numa fase mais avançada.